Marlon Brando, Jr. Foi um ator de cinema e teatro e diretor norte-americano. É saudado por trazer um estilo realista e emocionante na atuação em seus filmes, e é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Brando foi um dos 3 únicos atores profissionais, juntamente com Charlie Chaplin e Marilyn Monroe, a fazer parte da lista de 100 pessoas mais importantes do século compilada pela revista Time, em 1999. Brando foi, também, um ativista, apoiando diversas causas, mais notavelmente o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e diversos movimentos em defesa dos índios norte-americanos. É mais conhecido pelos seus papéis como Stanley Kowalski em A Streetcar Named Desire, Emiliano Zapata em Viva Zapata, Marco Antônio na adaptação da MGM da peça de Shakespeare, Júlio César e Terry Malloy em On the Waterfront. Durante os anos 70, ele foi mais famoso por seu desempenho vencedor do Oscar de melhor ator como Don Vito Corleone, em The Godfather, de Francis Ford Coppola, e, também, pelo seu papel como Coronel Walter Kurtz em Apocalypse Now, também de Coppola. Brando também recebeu uma indicação ao Oscar pelo desempenho como Paul em Les Tango em Paris, além de ter dirigido e estrelado Anais Jacques. Brando é considerado um dos maiores e mais influentes atores do século XX. Na opinião do cineasta Martin Scorsese, ele é um marco no cinema. Ao antes de Brando e depois de Brando. Marlon Brando era filho de Marlon Brando Sr. e Dorothy Penny Baker Brando. Os seus pais se separaram quando tinha apenas 11 anos de idade, em 1935. A sua mãe levou os filhos para viver com a avó em Santa Ana, Califórnia, até 1937, quando decidiu reconciliar com o marido e viver com ele e com os rebentos numa vila chamada Libertyville, Illinois. Dorothy era uma mulher talentosa, embora fosse viciada em bebidas alcoólicas e mãe ausente. Ela se envolveu com o teatro local, ajudou o jovem Henry Fonda a começar a carreira de ator e incutiu em Brando o interesse pela mesma. Sua irmã mais velha, Jocelyn, também foi atriz. Brando teve uma infância tumultuada. Foi expulso da escola Libertyville High School e, aos 16 anos de idade, mandado para a Academia Militar Shattuck, em Fairborn, Minnesota. Lá, se sobressaiu nas aulas de teatro. Mas por tentar escapar do confinamento da escola, sofreu, mais uma vez, expulsão. Aceito de volta um ano mais tarde, decidiu não dar prosseguimento aos estudos. Brando foi para Nova York atrás de suas irmãs. Uma tentava ser pintora enquanto a outra estava na Broadway. Em Nova York, Brando estudou em várias escolas de teatro com destaque para o tempo em que estudou com Stella Adler no seu estúdio que hoje ainda funciona como escola, a Stella Adler Actors Studio. Foi com Stella, a única professora nos Estados Unidos que realmente teve contato com Stanislavski, que Brando definiu sua técnica. Brando começou a chamar atenção atuando na peça de Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire. A peça foi filmada, mas acabou tendo seu lançamento atrasado, o que levou que figurasse como seu primeiro trabalho em cinema o filme, de 1950, The Man. Esta produção contava a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial ferido em combate angustiado por estar preso a uma cadeira de rodas. Em A Streetcar Named Desire, dirigido por Elia Kazan e com a presença da atriz Vivien Leigh no papel de Blanche Dubois, Brando fazia o papel de Stanley Kowalski, um rude trabalhador de chão de fábrica que gostava de jogar cartas e boliche. Tornou-se um símbolo sexual ao aparecer em fotos como o personagem, sempre de camiseta que lhe realçava seus músculos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles premiou o filme nas categorias de Melhor Atriz, Vivien Leigh, Melhor Ator Coadjuvante, Carmola e Melhor Atriz Coadjuvante para Kim Hunter. Brando também foi indicado ao Oscar,
mas mesmo sendo o franco favorito, não ganhou. Brando seria indicado mais 3 vezes em cada ano posterior em Viva Zapata. Em 1952, Júlio César, 1953, no papel de Marco Antônio, e um de Waterfront, em 1954. No ano de 1953, Brando se tornaria um ídolo dos jovens da época ao interpretar Johnny Stabler em The Wild One. No filme ele era um delinquente, líder de uma gangue de motoqueiros, vestido de jaqueta de couro e dirigindo uma motocicleta 1950 Triumph Thunderbird Seister. O filme marcaria toda uma geração de artistas, desde James Dean a Elvis Presley, os quais adoravam o estilo rebelde mostrado no filme. Ganharia o primeiro Oscar com o filme On the Waterfront, dirigido por Elia Kazan. Nos anos 1960 faria alguns filmes polêmicos, como The Chase, no qual é a vítima em uma longa cena de espancamento. E Queimada, seu personagem favorito, usado para mostrar uma visão histórica do que teria sido a política de colonização europeia na América, com os portugueses e espanhóis agindo com violência e ganância, enquanto os ingleses buscavam tomar para si as colônias, atuando nos bastidores com mentiras e falso apoio aos nativos colonizados. Brando se mostra um grande ativista nos anos 1960, tendo participado de manifestações públicas em favor dos direitos civis e dos direitos dos indígenas, campanha que o levou a recusar um Oscar no início da década seguinte. Mas seu estilo como ator alcançaria o auge do sucesso e da fama nos anos 1970, com os clássicos The Godfather, Les Tango em Paris, Apocalypse Now, entre outros, tendo sido indicado para mais 2 Oscars pela Academia de Hollywood. Venceu pela sua eterna interpretação de Dom Vito Corleone, que rendeu ao personagem o título de maior vilão da história do cinema. Quando venceu em 1973 o Oscar pelo filme The Godfather, Marlon Brando enviou uma representante dos povos indígenas para fazer um discurso em seu nome, protestando contra a forma como os Estados Unidos e Hollywood discriminavam os nativos americanos. Nos anos 1980 interrompe sua carreira e se retira para a ilha de Tetiaroa, na Polinésia Francesa, da qual era o dono desde 1966. Ganha peso e é fotografado várias vezes usando um largo sarong polinésio. Com problemas financeiros, retomou sua carreira cinematográfica em 1989. Chegou a fazer uma paródia de si mesmo no filme The Freshman, no qual praticamente repetiu a caracterização de Dom Vito Corleone. Passa a ter sérios problemas pessoais, com o julgamento do filho Christian por assassinato do namorado da irmã Cheyenne e que, deprimida, se suicidou poucos anos depois. Dirigiu apenas um filme, o western Age Jacks de 1961, substituindo o diretor Stanley Kubrick no início das filmagens. Obteve alguns elogios da crítica, demonstrando estilo lento e inovador no gênero. Filmou o mar, cenário incomum dos western. Também no duelo final com seu amigo na vida real Karl Malden, usa ângulos e coreografia fora do normal. No western que fez com Jack Nicholson, The Missouri Breaks, de 1976, faz um pistoleiro bem estranho, dando continuidade à sua visão e à do diretor Arthur Penn, inovadora mas com tendências acentuadas para parodiar o gênero. Participaria do filme Scary Movie 2, como o padre McFeely, na época das filmagens. No entanto, Marlon contraiu um quadro de pneumonia, que o impediu de participar do filme. Brando ganhou uma reputação de bad boy por suas explosões públicas e seu comportamento rebelde. De acordo com a revista Los Angeles, Brando foi o Rock Indy Ho antes que alguém soubesse o que o Rock Indy Ho era. Seu comportamento durante as filmagens de O Grande Motim parecia reforçar a sua reputação como uma estrela difícil. Ele foi responsabilizado por uma mudança de diretor e um orçamento de fuga, embora negada a responsabilidade por qualquer um. Em 12 de junho de 1973,
Brando quebrou a mandíbula do paparazzo Ron Gallela. Gallela tinha seguido Brando, que estava acompanhado pelo apresentador de talk show Dick Cavett, depois de uma gravação de The Dick Cavett Show, em Nova York. Ele teria pago um assentamento de $40 mil fora de quadra e sofreu como uma mão infectada como resultado. Gallela usava um capacete de futebol na vez seguinte em que fotografou Brando em um baile de gala em benefício da Associação de Desenvolvimento Índios Americanos. Brando fez o seguinte comentário sobre a sua vida sexual em uma entrevista com Gary Carey. Por sua biografia 1976 deu lhe contender, a homossexualidade está tanto na moda que já não faz notícia. Como um grande número de homens, eu também tive experiências homossexuais e não me envergonho. Nunca prestei muita atenção ao que as pessoas pensam sobre mim. Mas se há alguém que está convencido de que Jack Nicholson e eu somos amantes, eles podem continuar a fazê-lo. Acho que é divertido. As filmagens de O Grande Motim afetaram a vida de Brando de uma forma profunda, fazendo com que se apaixonasse por Tahiti e seu povo. Ele comprou um atol ilha, Tetiaroa, e, em 1970, contratou um premiado jovem arquiteto de Los Angeles para construir sua casa e aldeia naturais lá sem espoliação do meio ambiente. Um laboratório ambiental para proteger aves marinhas e tartarugas foi estabelecido e grupos de estudantes eram bem-vindos lá por muitos anos. Tragicamente, em 1983, um furacão destruiu muitas das estruturas, incluindo seu resort. Um hotel de usar o nome de Brando está em reconstrução sob nova propriedade que deve ser aberto em 2014. O seu filho Simon é o único habitante de Tetiaroa. Brando era um ativo de rádio amador do operador, com os sinais de chamada Q6PZHIFO5GJ. Ele foi listado no Federal Communications Commission Registra como Martin Brandeaus para preservar sua privacidade. No episódio A The Biography sobre Brando, comentários do biógrafo Peter Manso. Por um lado, ser uma celebridade permitido Marlon para se vingar no mundo que tão profundamente machucá-lo, tão profundamente marcado ele. Por outro lado, ele odiava porque ele sabia que era falsa e efêmera. No mesmo programa, o biógrafo David Thompson relata, muitas pessoas que trabalharam com ele, e chegou a trabalhar com ele com as melhores intenções, partiu em desespero dizendo que ele é uma criança mimada. Ele tem que ser feito o seu caminho ou ele vai embora com alguma grande história sobre como ele foi injustiçado, ele se sentiu ofendido, e eu acho que se encaixa com um padrão psicológico que ele era um garoto injustiçado. Em 1 de julho de 2004, Brando morreu de insuficiência respiratória. Segundo o advogado, David J. Seeley, Marlon faleceu em um hospital de Los Angeles, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram colocadas juntas à de seu amigo de infância Wally Cox e outro amigo de longa data, Sam Gilman. Em seguida, foram espalhadas uma parte no Tahiti e outra parte no Vale da Morte, deserto de Mojave nos Estados Unidos. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.